Projeto Empreendedorismo do Colégio Veras. Sétimo ano, sexto capítulo. Capítulo 6. Pequenas ideias, grandes soluções. Você já teve uma grande ideia? Faça uma retrospectiva de sua vida e pense em qual momento você teve uma, aquela que você considera a maior ou a mais importante de todas. Ideias surgem de forma espontânea ou de experiências que não deram certo, mas que deram origem a resultados inesperados e úteis. Acompanhe alguns exemplos. Picolé, em 1905, Frank Epperson, um garoto de 11 anos, natural de São Francisco, Estados Unidos, inventou o picolé quando esqueceu uma colher dentro de um copo de suco no quintal de sua casa. Após uma noite fria, com temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, ele encontrou seu suco congelado. Cama elástica criada em 1936 pelo norte-americano George Nissen, de apenas 16 anos, a cama elástica se popularizou no mundo rapidamente, sendo, inclusive, introduzida como modalidade esportiva e praticada em algumas escolas e universidades no mundo. Forno de micro-ondas, enquanto o engenheiro estadunidense Percy Spencer realizava seu trabalho com radars, percebeu que uma barra de chocolate que estava em seu bolso derretera devido ao efeito da radiação emitida pelo equipamento. Com isso, descobriu-se o uso culinário dessas radiações, e o aparelho para esse fim foi patenteado. Para início de conversa: criatividade e geração de valores. Muitas pessoas imaginam que criatividade é uma característica de poucos, que quem não a possui está fora do mercado promissor e sem chances de ter atitudes empreendedoras, mas sabemos, porém, que não é bem assim. A criatividade, essa capacidade de recombinar ideias e conhecimentos gerando uma solução nova, pode ser estimulada e desenvolvida. Além disso, quanto mais a exercitamos, melhor, porque ampliamos o nosso repertório e temos mais cartas na manga quando a vida nos coloca diante de situações a serem resolvidas. Como transformar a criatividade em negócio? Quando convertemos nossa criatividade em soluções que podem facilitar o dia a dia de alguém, estamos gerando valor. Como sabemos, um negócio é quando duas partes, de comum acordo, decidem realizar uma troca que vai lhes satisfazer mutuamente. Assim, a nossa criatividade pode ser uma importante matéria-prima para a geração de valor quando ela nos permite criar objetos de troca, bens ou serviços. É neste ponto que precisamos revisar as noções de inovação e tecnologia, que estudaremos adiante. O estudo do empreendedorismo e do desenvolvimento da criatividade no Brasil está ganhando força e tentando acompanhar outras nações, como os Estados Unidos e o Japão, no desenvolvimento de práticas empreendedoras em que os países ricos estimulam os jovens para serem criativos há muitas décadas, desde a educação infantil até o ensino médio, fazendo com que as crianças sejam autônomas, dedicadas e consigam ser empreendedoras. Os resultados de tal dedicação ao ensino da prática empreendedora em escolas e em universidades colaboram para uma população mais criativa e mais inovadora, principalmente em tempos de crise. Discutindo o conteúdo. Da arte à tecnologia da informação, de inovar é preciso. A ação criativa pode gerar valor, como podemos ver nos campos artístico e da tecnologia. Um espetáculo circense, uma música, um conteúdo ou uma bela pintura são expressões artísticas que evidenciam a criatividade dos seus criadores. No momento em que um desses bens ou serviços é ofertado para que um público possa utilizá-lo, estamos gerando valor. Quando uma pessoa se dispõe a estudar, ela adquire conhecimentos diversos, geralmente, apoiada em bons materiais didáticos e em pessoas mais experientes, que já pesquisaram, investigaram, realizaram experimentos e produziram o conhecimento científico, o que também acarreta na geração de valor. E o contexto desse valor envolve a TI, que está relacionada a qualquer tipo de técnica moderna, e pode ser entendida como uma série de atividades e soluções que são feitas por meio de recursos computacionais, como a criação de apps, notebooks, smartphones, entre outros. Engana-se, porém, quem pensa que, quando falamos em tecnologia, apenas nos referimos a máquinas de última geração. Você já deve ter ouvido falar em o quanto o descarte de canudinhos plásticos tem causado danos ambientais.
certo? Pois bem, em muitos locais, esse tipo de utensílio é proibido, em outros, o público simplesmente rejeita por saber que é nocivo, e as empresas fabricantes já têm buscado tecnologias substitutas à base de materiais biodegradáveis, como bambu e papel. Além disso, o conhecimento aliado à criatividade permitiu que fosse desenvolvido um tipo de plástico menos agressivo ao meio ambiente, a partir de matérias-primas de fontes renováveis, o plástico biodegradável, que também tem sido utilizado na fabricação de canudinhos. A esse processo, damos o nome de inovação, ou seja, quando aplicamos nossos conhecimentos no desenvolvimento de novas maneiras de fazer algo. A inovação só é possível graças aos conhecimentos acumulados e à criatividade na busca de combinar esses conhecimentos. Por isso, estudar e vivenciar situações desafiadoras ajudam a exercitar a criatividade. Como forma de registrar oficialmente o número de novas tecnologias, podendo ser invenções inéditas ou aprimoramentos de outras já existentes, criou-se um registro de catálogo para criações. Patente, o que é e como proteger uma ideia inovadora. Band Jornalismo. Para saber mais sobre a importância de registrar ideias inovadoras, que tal um vídeo? Escaneie o QR Code. A patente é o registro de inovações garantido pelo Estado, o que proporciona ao criador o direito de explorar, com exclusividade, sua invenção. As patentes podem ser classificadas em patente de invenção e patente de modelo de utilidade. A patente de invenção diz respeito a produtos ou processos que oferecem solução inédita, considerados inventivos e de aplicação industrial, a exemplo da lâmpada incandescente. A patente de modelo de utilidade diz respeito a uma melhoria funcional em um produto ou processo já existente. Por exemplo, a lâmpada foi beneficiada com diversas outras tecnologias, a exemplo do uso de LEDs, que substituiu a tecnologia incandescente em muitos locais. Apesar de o Brasil ter um grande número de empreendedores, as atividades desenvolvidas no país são, em grande parte, pouco inovadoras. O pequeno volume de itens brasileiros patenteados indica que temos mais propensão a reproduzir do que criar tecnologias inovadoras. Os países mais inovadores do mundo. Uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, WIPO, na sigla em inglês, analisou mais de 140 países e chegou a um Índice Global de Inovação, IGI, por meio de 79 indicadores relacionados à inovação e aos aspectos políticos e econômicos. O estudo identificou países considerados mais inovadores. Observe o ranking. Classificações no Índice Global de Inovação ***. Posição País Nota. Primeiro Suíça 66,08. Segundo Suécia 62,47. Terceiro Estados Unidos da América 60,56. Quarto Reino Unido 59,78. Quinto Países Baixos 58,76. Sexto Dinamarca 57,53. Sétimo Finlândia 57,02. Oitavo Singapura 56,61. Nono Alemanha 56,55. Décimo Coreia do Sul 56,11. 62º Brasil 31,94. Dados do IGE de 2020. Assim como as grandes invenções, os empreendimentos começam com ideias, por isso é importante aproveitar as oportunidades que surgem em nossas vidas. Saber identificar futuras situações favoráveis é uma importante vocação do empreendedor de sucesso. Alguns negócios podem ser vantajosos financeiramente, outros nem tanto. Vários fatores são determinantes para o sucesso ou não de um negócio. Dentre eles, podemos citar: mercado. De que adianta ter um excelente produto quando não se tem um mercado para ele? Por exemplo, se abríssemos uma sorveteria em uma região polar, onde as temperaturas são muito baixas, o mercado consumidor seria promissor. Já em uma região tropical, principalmente em uma faixa litorânea, o negócio aparentaria ser mais vantajoso, visto que o calor ampliaria a quantidade de consumidores para esse tipo de produto. Disponibilidade de mão de obra qualificada.
Ter um empreendimento, uma linha de produção ou uma atividade de prestação de serviços requer, na maioria das vezes, profissionais qualificados para o exercício de determinadas funções. Como atender bem os clientes em uma loja de celulares quando quem está atendendo não entende as funcionalidades dos aparelhos? Para isso, precisa-se de treinamentos sobre as tecnologias implantadas nos produtos, assim como a busca por novos conhecimentos por parte do colaborador. Logística e transporte. Estrutura é o termo-chave para desenvolver qualquer atividade empreendedora. Não podemos imaginar uma empresa de locação de iluminação para eventos sem que se tenha um espaço adequado para se depositar toda a aparelhagem. A estrutura de transportes é um exemplo bem interessante. O deslocamento de produtos e de serviços deve acontecer de forma rápida e segura. Como instalar, por exemplo, uma montadora de automóveis em uma região distante de portos e rodovias e desprovida de ferrovias. Assim, o escoamento de mercadorias de maneira eficaz é um dos itens mais importantes na escolha de um empreendimento. Até um determinado produto chegar ao supermercado e estar disponível para nosso consumo, o caminho percorrido é longo. Para isso, contamos com a logística, que é a área da administração que se ocupa da armazenagem, do transporte e da entrega de produtos, desdobrando-se em 4 abordagens, referentes às etapas de produção e transporte: logística de suprimentos, de produção, de armazenamento e de transporte. Esse sistema é denominado cadeia de abastecimento. É necessário organizar e coordenar bem essas etapas, de modo que o processo produtivo seja ágil e eficiente, e que os bens cheguem em tempo hábil e em condições adequadas ao seu local de destino.